O capítulo nos apresenta a vigilância hierárquica como dispositivo essencial. Essa ideia de vigilâncias múltiplas, de você criar postos de observação, observatórios, como modelo ideal para a vigilância. Trago aqui uma citação de Foucault. O exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam. A vigilância hierárquica, então, ela é uma forma de controle. E nessa vigilância temos o acampamento militar como um modelo quase ideal, um modelo quase perfeito. Nessa terceira parte, percebemos um novo modelo de punição. Se antes a pessoa era ela mutilada, chicoteada, andava em cima de brasa quente, como mostrado nos capítulos anteriores pelos colegas, aqui se tem um novo modelo, o sistema penitenciário. Continua se produzindo uma culpabilidade, porém sem esse espetáculo da crueldade. O poder disciplinar ainda tem como alvo o corpo do homem, mas que, no entanto, ele se efetua sob um trabalho de manipulação, produzindo um comportamento que eles consideram como ideal, permitindo assim uma relação de docilidade. Um exemplo de tudo isso que estou falando, de todo esse sistema de hierarquia, vigilância, é o acampamento militar. Imagina que se tem 5.000 soldados. Como vigiar esses 5.000? É preciso dividir em grupos de uma forma hierárquica. E aí, como base ali, você vai ter o soldado. Acima do soldado, você vai ter o cabo, acima do cabo, o sargento, assim por diante. Vale lembrar também que aquele que vigia também é vigiado. É igual um modelo de pirâmide. A gente vê esse modelo nas instituições até hoje, como, por exemplo, nas escolas. Lá temos alunos, acima dos alunos se tem um monitor, acima do monitor tem o professor, acima do professor tem o coordenador, acima do coordenador tem o diretor. E esse modelo, ele é muito forte, tem toda uma relação de hierarquia. Citando ainda como exemplo as escolas, os modelos das salas de aulas, como por exemplo aquela janelinha que tem na porta, para que serve aquilo? Pois ao mesmo tempo que o professor vigia os alunos, o coordenador, ao passar ali no corredor, ele vai vigiar o professor. Então, tinha toda uma estrutura, toda uma vigilância. Outro ponto importante desse capítulo é que tanto a engenharia civil quanto a arquitetura, ela se presta como um instrumento útil à vigilância, igual eu falei do exemplo das escolas, da porta com aquela janelinha, né? Então, assim, a arquitetura e a engenharia, elas não estão destituídas de um caráter de vigilância. Elas também não estão destituídas nos seus projetos, se pensar também uma forma de vigiar seus internos. E tudo isso descrito funciona na prática por meio de uma tria muito interessante que Foucault, ele nomeia como observação, registro e treinamento. No fundo, esses prédios, as instituições de vigilância operam nessa tríade. O ideal dentro desse projeto é você ter um posto de observância permanente, que você possa ver tudo. Essa, então, seria a utopia política, que ele cita no capítulo. Ela expressa, sobretudo, no que ele chama de arquitetura circular. Nessa utopia política, se integra o dispositivo da disciplina, com a função de aumentar todas as possibilidades possíveis de quem é observado. E para finalizar, podemos dizer que a vigilância está integrada dentro de uma lógica produtiva. Ela faz parte de uma economia, de um modo de produção social da vida humana. É uma peça interna de um aparelho de produção.
é uma engrenagem específica do poder disciplinar. A sanção normalizadora, segundo Foucault, é um pequeno mecanismo penal que funciona no interior das instituições, com normas e regras próprias, que são as micropenalidades, relacionadas a tempo, ao corpo, à atividade, à maneira de ser, à sexualidade. Cobranças como volte para o seu lugar, não demore, não se atrase. Sente-se direito, ande direito. Se vista de acordo, não saia dessa maneira. Essas roupas são curtas demais. Não seja indecente. Esse mecanismo se forma em torno do indivíduo sujeito a essas instituições. O castigo pode ser leve, mas deve gerar efeito. É mais moral que físico. Deve-se ressaltar que nessas instituições as regras e penalidades não são necessariamente semelhantes. Em um quartel, por exemplo, as normas e as punições tendem a ser, na maioria das vezes, mais rigorosas que em um colégio tradicional. Enquanto um pode visar como punição a mais rigorosa possível, outro se baseia em uma atividade extra ou a repetição de alguma atividade anterior. A punição não é nada mais que um sistema duplo de gratificação ou sanção, pontos positivos e negativos, bônus ou advertência, bonificação, desconto salarial, um 10 ou um 0. Punir é corrigir, retificar, consertar, colocar no bom caminho. Castigar é adequar os comportamentos em relação ao conjunto, de acordo com o que uma sociedade diz que tem que ser. É uma maneira de exercitar. Copie de novo, refaça a atividade, ouça novamente. É uma busca pela perfeição. Esse efeito de sanção normalizadora se dá por etapas. Relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto. Ou seja, primeiro é preciso comparar os indivíduos e avaliá-los. Logo após é possível diferenciá-los de acordo com suas aptidões, medir e hierarquizar sua eficiência. Só então é possível moldar aqueles que não se enquadram, traçar limites entre o aceitável e o inaceitável, normal e anormal, saudável e patológico. É uma diferenciação para catalogar segundo os critérios homogêneos. Notamos a todo momento o desempenho dos indivíduos procurando suprimir os seus desvios, recolocando-os em uma rota de normalidade. O modelo ideal de aluno, soldado ou trabalhador é estipulado. Um bom aluno é aquele que tem boas notas. Um bom soldado ou trabalhador é aquele que está disponível a qualquer momento. Uma dívida eterna onde os indivíduos lutam para enquadrar-se em um arquétipo ideal e inexistente. O tempo todo estamos sendo comparados com uma norma, um padrão, um paradigma. Esse treinamento, a disciplina, essa observação contínua, eles permitem todo o sistema parapenal, que pune segundo seus próprios critérios. É o poder da norma. Era da penalidade perpétua, que ao mesmo tempo diferencia para melhor igualar, separa para melhor unir, equipara para melhor hierarquizar. Já relacionando o tópico exame, Foucault diz: o exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza, é um controle normalizante. Uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir, estabelece sobre os indivíduos uma visibilidade através da qual eles são diferenciados e sancionados. É por isso que em todos os dispositivos de disciplina, o exame é altamente ritualizado. Então, conforme este trecho, para o pensador francês, a apoteose da vigilância e punição são suas ferramentas mais refinadas. Por isso, adquire tanta importância entre as técnicas disciplinares
e conquista lugar de destaque dentro da nossa sociedade. Absolutamente todos os equipamentos disciplinares usam exames. Por meio dela, todo objeto passa a ser um objeto a ser compreendido, podendo ser monitorado, padronizado e punido. As relações espalhadas através do exame fazem parecer que os mecanismos de avaliação das evoluções seriais são objetivos. Coloca indivíduos em posição de fiscais, avaliadores, preparadores, sempre hierarquicamente, superiores aos avaliados, aos punidos. Permite constituir um saber na medida em que trabalha a circulação de enunciados legitimados e recolhe os desviantes para o futuro trabalho de correção. Foucault utiliza como exemplo o trabalho médico no Hotel Dieu de Paris, em que um profissional era responsável por uma visita diária. Um médico expectante deveria examinar, no período da tarde, alguns doentes mais graves. Conforme este trecho do livro, as suspensões de antigamente, descontínua e rápida, se transformam em uma observação regular, que coloca o doente em uma situação de exame quase perpétuo. Com as duas consequências, na hierarquia interna, o médico, elemento até então exterior, começa a suplantar o pessoal religioso e a lhe confiar um papel determinado, mas subordinado, na técnica do exame. Aparece então a categoria enfermeiro, quanto ao próprio hospital, que era antes de tudo um local de assistência, vai tornar-se o local de formação e aperfeiçoamento científico, vira a volta das relações de poder e constituição de um saber. Outro ponto é que não só os hospitais se transformaram em aparelhos voltados ao exame, as escolas se tornaram uma espécie de aparelho de exame ininterrupto. Conforme o seguinte trecho do livro, os irmãos das escolas cristãs queriam que seus alunos fizessem provas de classificação todos os dias da semana. O primeiro dia para a ortografia, o segundo para a aritmética, o terceiro para o catecismo da manhã e de tarde para a caligrafia. Além disso, devia haver uma prova todo mês, para designar os que merecessem ser submetidos ao exame do inspetor. E assim, ao mesmo tempo em que os testes dos mestres permitem que transmita seu saber, também abre condição para levantar dados e construir um campo de conhecimento sobre seus alunos, evidenciado conforme neste segundo trecho. O exame é na escola uma verdadeira e constante troca de saberes. Garante a passagem dos conhecimentos dos mestres ao aluno, mas retira do aluno o saber destinado e reservado ao mestre. Portanto, ao mesmo tempo, o exame é um ritual constante de legitimação do saber constituído. O exame, a partir de 3 características relacionadas, uma formação de saber e um exercício de poder. Na primeira, o exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder. Significa que o poder disciplinar é invisível. Visíveis são os corpos submetidos a ele. Na contramão do tradicional exercício do poder, sempre visível, e seus assujeitados anônimos invisíveis. No segundo, o exame insere o sujeito numa rede de informações e documentos. Através do exame, o sujeito se mostra como objeto e se torna números e medidas. A individualidade, em todas as suas minúcias e detalhes, se torna número, medidas, registros, acumulação documental. Do registro individualizante, nasce o indivíduo descritível, analisável. E as ciências do homem nascem aí. Através do exame, é possível descrever o indivíduo e compará-lo aos demais, caracterizá-lo em grupos coletivos e verificar os desvios. E a terceira característica, o exame cercado de todas as suas técnicas documentais, faz de cada indivíduo um caso. O exame leva um ponto limite, onde permaneceremos eternamente. Cada história, cada indivíduo se torna um caso. É possível olhar para o seu passado, para a sua história, para cada fato. De agora em diante, todo ser humano terá sua vida esmiuçada, pormenorizada, detalhada, violentada por processo de marcação, classificação e objetificação. E pior, desejará se mostrar,
ansiará por ser visto, sonhará com o olhar dos outros sobre ele. Diversos dispositivos serão criados para que o sujeito possa mostrar-se mais e melhor em todas as atividades do seu cotidiano. Ele será avaliado por isso, receberá reações. Fazendo uma comparação do livro com os dias atuais, as redes sociais são um perfeito exemplo deste acontecimento. Mas o mesmo acontece em vários outros campos também. Desde o nascimento do exame, nossos passos são seguidos por câmeras, laudos, fichas, identificações, documentos, prontuários, provas, apurações e análises. E qualquer cadastro exige e-mail, endereço, RG, CPF, observação contínua, profunda, vigilante e incansável. Todas essas tecnologias de formação do homem, ou melhor, disciplinarização, foram se desenvolvendo a partir do fim do século XVIII. Por isso, atualmente, com a evolução, essas tecnologias têm se tornado mais simples para a nossa geração. E é aqui onde vemos até que ponto nós submetemos ao poder. Todos querem ser alguém, todos são influenciadores, seguidos ou perseguidos, mas sempre observados. Todos querem se mostrar, indicar, dar dicas, explicar, ter fãs. Nos colocamos à mostra para sentirmos que existimos. Ao mesmo tempo que se homogeneiza, se individualiza. Somos únicos, mas somos todos iguais. Não se trata de uma contradição. É exatamente isso. Se analisa indivíduo por indivíduo, para colocá-los dentro de uma lista de normalidade e semelhança. Eis um homem moderno. Para finalizar, irei fazer uma síntese desse capítulo. O poder disciplinar tem como maior função adestrar as multidões confusas, móveis e inúteis de corpos, para assim a disciplina fabricar os indivíduos. O sucesso do poder disciplinar se deve ao uso de instrumentos simples e individualizantes, a vigilância hierárquica, a sanção normalizadora e sua combinação no procedimento que lhe é específico, o exame. O primeiro instrumento, a vigilância hierárquica, o exercício da disciplina, supõe um dispositivo que obrigue o jogo do olhar. Esse jogo do olhar pode ser visto nos observatórios, que, de acordo com Foucault, um modelo quase ideal seria os acampamentos militares, no qual todo o poder seria exercido somente pelo jogo de uma vigilância exata, e cada olhar seria uma peça no funcionamento global do poder. De acordo com esse modelo, podemos fazer uma pirâmide, na qual quem está em cima vigia quem está embaixo e também vigia o seu seguimento. Podemos usar como exemplo os militares. Os sargentos observam os cabos e os soldados, e também observam outros sargentos, e são observados pelos subtenentes e tenentes, ou seja, quem vigia também é vigiado. Com as mudanças em relação à vigilância, também houve transformações na arquitetura, pois ela não é mais feita para ser vista ou para vigiar o espaço exterior, como os palácios e as fortalezas, porque agora o foco é o interior, observar, controlar e tornar visível tudo o que se encontra lá. O segundo instrumento é a sanção normalizadora, que funciona no interior das instituições com suas normas e regras próprias. Nesse sentido, pode-se aplicar a micropenalidade, que é tudo que possa servir para punir a mínima coisa, desde atraso, ausências, negligência e desobediência. São castigos físicos leves a privações ligeiras e pequenas humilhações. Já a disciplina tem uma maneira específica de punir, porque ela segue um regulamento, e tudo que foge disso é passível de pena. Por exemplo, a menina que não consegue atingir a meta de fazer 10 polichinelos, ela é passível de uma punição. O castigo disciplinar tem como função reduzir esses desvios, privilegiam as punições que são de ordem do exercício, intensificando, multiplicando e muitas vezes repetindo a própria obrigação, pois castigar é exercitar. A punição na disciplina não passa de um elemento de sistema duplo, gratificação e sanção. Deve-se evitar, quanto possível, usar os castigos. Ao contrário, deve procurar tornar as recompensas mais frequentes que as penas. Sendo assim, os preguiçosos mais excitados
pelo desejo de ser recompensado, como os delinquentes pelo receio do castigo. Já a divisão, segundo as classificações, tem um duplo papel: marcar os desvios, hierarquizar as qualidades, as competências e as aptidões, mas também castigar e recompensar. Ela vai diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros. O último instrumento é o exame, e como já foi dito, é a soma da hierarquia que vigia com a sanção que normaliza. O exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder. Tradicionalmente, o poder é o que se vê. Ele se mostra na força do movimento com qual a exibe. Já o poder disciplinar, ao contrário, se exerce tornando-se invisível, porque em vez de impor o seu poderio aos seus súditos, eles os captam no mecanismo de objetivação. O exame faz também a individualidade entrar num campo documentário, registrando o indivíduo e seus traços, o constituindo como objeto e criando um sistema comparativo. O exame, cercado de todas as suas técnicas documentárias, faz de cada indivíduo um caso, criando o status da sua própria individualidade. Esse caso constitui ao mesmo tempo um objeto para o conhecimento e uma tomada para o poder. Para finalizar, irei fazer duas citações que julgo importantes. Em um regime disciplinar, a individualização é descendente à medida que o poder se torna mais anônimo e funcional. Aqueles sobre os quais se exerce tendem a ser mais fortemente individualizados. O indivíduo é, sem dúvida, o átomo fictício de uma representação ideológica da sociedade, mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia específica do poder que se chama disciplina. Estou de olho em vocês, hein? Brincadeira.